Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 34 de História. Na nossa aula de hoje, nós veremos as semelhanças e as diferenças na cultura catarinense. O objetivo da nossa aula de hoje é perceber que a diversidade ela faz parte da vida e é o primeiro passo para aprender a respeitar as diferentes formas de cultura, de pensar e também de ser. Então, para início de conversa, pessoal, nas nossas aulas anteriores, nós vimos que o Brasil, durante o período de colonização, ele recebeu diversas etnias que deram origem a nós brasileiros. Nós somos o resultado dessa miscigenação, lembrando que miscigenação é essa mistura dos povos. Na aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais sobre a influência desses povos e as diferenças e semelhanças existentes dentro da nossa cultura. Então, só recapitulando um pouquinho, cultura é o conjunto de expressões humanas do universo simbólico e que tem sentido socialmente compartilhado em um grupo, a ponto dessa construção ela agregar-se à parte do sujeito e àquela comunidade também. Como nós vimos na aula anterior, a gente estudou às vezes alguns grupos e assim é dentro da cultura, a gente estuda ela de forma tanto individual como de forma coletiva. Então a cultura ela é a própria identidade de um povo ou de uma nação ou até mesmo da própria sociedade em que nós vivemos. Cultura, no sentido é muito amplo a gente entender, mas ela é fácil da gente perceber ela no nosso dia a dia, e, enfim, de diversas formas nós conseguimos perceber a cultura. E ela pode ser considerada, elementos culturais de um povo que seriam os hábitos, hábito de levantar cedo, dormir tarde, horário de almoço, tudo isso faz parte de um hábito. As crenças, quando a gente está se referindo à questão da religião, no que uma pessoa acredita ou de que forma que ela acredita, no que ela acredita. Então faz parte das crenças que ela tem. A gente vai ter também as leis, e essas leis a gente pode sinalizar de uma forma as leis de trânsito do Código Brasileiro, fazem parte da cultura, entre tantas outras leis que tem no nosso país. As vestimentas também fazem parte, então, nossa cultura é uma calça jeans, blusa, mas tem culturas, às vezes, que a mulher não pode mostrar o rosto, Não pode vestir uma calça jeans, não pode vestir uma saia. Então, tudo isso faz parte das vestimentas e também faz parte, no caso da cultura. A questão dos conhecimentos também, nosso estado, Brasil, Santa Catarina, são laicos. Então, toda pessoa tem direito a aprender, a adquirir um conhecimento na escola, em casa, na sociedade. Mas tem sociedades, tem grupos humanos que o conhecimento ele é restrito, ou às vezes só para um grupo de homens ou anciãos, pessoas mais velhas. Então aquele conhecimento ele é retido e isso faz parte também da sociedade em que vivemos. Algumas sociedades, alguns grupos, na verdade, são mais liberais, outros grupos são mais restritos. Dentro das artes também a gente percebe isso, na forma arquitetônica, enfim. Nos costumes daquela população, às vezes o que é um costume para a gente, não é o costume de outra população. A questão da culinária, como eu já falei anteriormente numa aula, todos nós precisamos nos alimentar. Mas a forma da alimentação ela é diferenciada e diversificada também dentro das populações, dentro desses grupos humanos. Nós somos conhecidos pelo prato de arroz e feijão. Na China, eles são conhecidos pela questão de degustação de animais exóticos, comidas exóticas. E isso varia de população para população. E pensando em larga escala, o que será que a cultura ela influencia na nossa vida, hein, pessoal?
Será que ela está presente na escola, na nossa casa? Como é que ela influencia? Qual é o papel da cultura na sociedade? Então, a cultura ela serve como tradição ou como uma herança de um grupo ou de um povo que orienta o seu comportamento, as suas ações e expectativas na convivência da sociedade, entre si, entre um grupo e outro, e também entre as diferentes culturas, né? E os diferentes grupos. Então, o que é, digamos, correto para nós, talvez para outra sociedade, para outro grupo humano, não seja assim tão viável. Mas isso faz parte de cultura para cultura, de povo para povo. Então, isso é uma questão cultural, é uma herança que a gente tem, né? E os brasileiros às vezes são hostilizados pelo carnaval, como é muito visto, mas também tem outros rituais religiosos, por exemplo, dos índios, que também são hostilizados. Não posso dizer que está certo ou que está errado isso. Apenas eu posso aceitar né, principalmente a visão daquela população, a visão daquele povo a respeito disso. E daí a gente vai ter também as semelhanças e também as diferenças. A cultura, ela é como ela é vista, o modo de vida de todos do grupo humano. Nesses grupos, os maiores, né, ou até mesmo os menores, sempre podem ser encontrados ao mesmo tempo as semelhanças e as diferenças desses grupos. Então, por exemplo, um grupo pequenininho, vamos pegar um grupo de pessoas que trabalham em uma fábrica. Então, elas vão ter o horário para cumprir, certo? Então, vai ter o horário de chegada, tem o horário de almoço e tem o horário de saída. Isso faz parte desse grupo humano. Então, é uma semelhança que todo mundo vai começar junto e todo mundo vai parar, né? Agora, se não for uma empresa tão rigorosa, cada um pode ir com uma roupa diferente. Isso já é uma diferença. Na escola, nós também somos um grupo humano. Qual que é a nossa semelhança? Todos nós temos que estar lá no mesmo horário, nós também temos nosso horário de lanche, nós também saímos no mesmo horário, nós também temos uniforme para ser utilizado. Isso são semelhanças. Agora, como cada um aprende dentro da escola, vou ter aquele aluno que aprende um pouquinho mais escrevendo e tem aquele aluno também que vai aprender muito mais ouvindo. Talvez você aprenda muito mais ouvindo. Talvez você seja aquele aluno que aprenda assistindo o vídeo aqui da prof. Então, essas são as diferenças, o modo como você vai aprender. Isso faz parte das diferenças, mas está dentro também da nossa cultura, né, da nossa aprendizagem. Então, eu vou ter ali um exemplo de semelhança. Todos os integrantes de um grupo, ele tem a necessidade de dormir. Todos nós dormimos, certo? Nós brasileiros, os chineses, os japoneses, todo mundo tem um horário de descanso. E o que vai viver em família, de se divertir, de se alimentar, eles são semelhanças. As diferenças seriam, os membros desses grupos, eles podem ter hábitos de dormir e horários variados. E as diversas maneiras no caso de uma cama ou de uma rede. Então, todos nós temos a necessidade de dormir, certo? Então, é uma semelhança. Agora, o horário que a gente vai dormir e a forma com que a gente vai dormir é que caracteriza essa diferença cultural. Por exemplo, aqui nós temos pessoas que podem dormir em rede, em barraca, principalmente os índios, né? Os índios costumam, dentro da oca, fazer uma rede para dormir. Então, essa é a forma deles de dormir. Qual que é a nossa forma de dormir? Nós temos uma cama quentinha, nós também temos os nossos horários também para dormir. E os índios também têm os horários dele para dormir. Não necessariamente são os nossos, mas o que caracteriza, no caso, a nossa sociedade é o quê? Semelhanças, dormir, acordar, se alimentar. Diferenças, horários, modos de dormir, horários também deles dormir. Então, esse seria um exemplo prático, assim, para vocês fixarem essas diferenças e semelhanças dentro da cultura. E há diversas formas de viver.
em família, morando sempre com os pais ou morando sozinho, assim como também existem várias maneiras de se divertir. Nós vamos ter um modo de se divertir, talvez lendo, vendo televisão, dançando, cantando, fazendo caminhadas, nadando, viajando, entre tantas outras opções que nós temos de lazer. Isso também é uma característica dentro da cultura. Portanto, na vida em grupo, sempre há semelhanças e também diferenças entre esses grupos humanos. Por exemplo, a necessidade de comer, os pontos de diferenças, né? Os membros de diferentes grupos. Nem todos gostam do mesmo tipo de alimentação. Essa é a semelhança, mas também há essas diferenças que fazem parte do que nós chamamos, né, de cultura. Como já foi possível compreender, a cultura ele é um conceito muito amplo, mas ele pode ser percebido, né, e visto de diversas formas dentro da sociedade, dentro da nossa escola, dentro da nossa casa. Tudo isso se caracteriza como cultura. Nós vamos ter as manifestações culturais, que elas tendem a apresentar as diferenças dos vários grupos sociais. E por esse aspecto é que as diferenças que iniciaremos o estudo sobre a cultura catarinense. A alimentação que será estudada como um exemplo inicial e analisaremos também algumas diferenças na alimentação dos catarinenses. Aqui, será que a mesma alimentação acontece lá no litoral de Santa Catarina? Então a gente vai perceber um pouquinho essas semelhanças, mas também essas diferenças dentro da cultura. E essas diferenças, né, que ajudam a caracterizar, no caso, a cultura do nosso estado, a cultura do nosso povo catarinense. E já se sabe que todos gostam do mesmo tipo de alimentação. Será que é verdade? Todo mundo gosta de comer só feijão, só arroz? Não, né? Todo mundo tem uma forma diferenciada. Os alimentos que são produzidos na região onde se vive, o tipo de comida, como está acostumado desde pequeno, enfim, o modo de vida da família, elas vão influenciar também no gosto alimentar. E daí surge esse modo de vida que determina os gostos em termos de alimentação, que fazem parte da cultura e que estão presentes aqui em Santa Catarina. E só recordando um pouquinho, a cozinha catarinense, pessoal, ela é recheada de uma miscigenação dessa diversidade de sabores, né? Em função da colonização europeia, o estado, né, ele tem fortes influências italiana, alemã, português, polonesa, açoriana. Todas essas misturas, elas refletem, no caso, nos pratos da nossa região, que podem variar bastante dependendo do local em que estamos. Receitas estrangeiras se misturaram, no caso, e se transformaram em novos pratos, enquanto outras permaneceram bem tradicionais. Então, nós vamos ter aqui um exemplo da cultura, né, que faz parte da nossa cultura, que é um prato da polenta no fio. A polenta é uma refeição, ela foi trazida pelos italianos e que ficou bastante popular no sul do país em função dos colonos vindo de lá e se instalar no estado, aqui em Santa Catarina. Acredita-se que por necessidade, né, por ser uma comida mais consistente, né, e o trabalho que eles exerciam na lavoura, então era necessário ter uma comida que desse sustância, né, para essa população que estava trabalhando. Então a polenta, ela foi trazida dos italianos, mas ela permaneceu aqui e tem uma diversidade de pratos catarinenses com a polenta. Outro exemplo que nós vamos ter aqui é do pirão de farinha de mandioca. A mandioca, ela é conhecida nacionalmente. Aqui nós conhecemos por mandioca, mas lá no Espírito Santo, por exemplo, é macaxeira. Então, há essas diferenças também culturais. Então, a cultura cabocla, ela deixou a primeira contribuição,
tanto nos ingredientes quanto nas técnicas de culinária catarinense. Um deles foi o costume de comer mandioca, feito pirão de diversas formas, frito, assado. Então, a cultura catarinense, ela abraçou, né, de certa forma, a mandioca também, lembrando que no período colonial, ela já era plantada pelos índios, então ela já era um produto nosso, digamos aqui, né? Só ele foi apropriado e ele foi, né, tomado culturalmente de diversas formas, frito, feito pirão. Então, isso faz parte também da cultura catarinense, o pirão de farinha de mandioca. Outro exemplo de alimentação catarinense a gente vai ter sobre a tainha. A tainha é um peixe de água salgada, justamente é do litoral. E ele é considerado um dos símbolos catarinenses, visto que ele é um produto local e popular. Você pode, né, e vai encontrá-lo para prepará-lo de diversas formas. Então, quando a gente vai descendo para a praia, a gente já sabe, além da água salgada, além da maresia, a gente vai encontrar pratos culinários relacionados geralmente à tainha ou a diversos peixes que a gente encontra no litoral de Santa Catarina. Outro bem tradicional, e a gente encontra aqui em alguns restaurantes da nossa cidade, aqui em São Bento do Sul, é o joelho de porco. Então, a produção do porco ela é forte na nossa região e, por isso, a iguaria é de origem alemã e ganhou força aqui no nosso estado. Ela é tradicionalmente apresentada com o chucrute. E o que é o chucrute? Muitos de vocês já devem conhecer, que é o repolho que passou por um processo, ele azedou um pouquinho e virou o famoso chucrute que a gente encontra por aí, tanto no mercado como provavelmente a mãe de vocês também deve preparar essa refeição. Por sua popularidade, né, essa refeição ela é facilmente encontrada nos restaurantes locais. Então a gente tem aqui, tanto em São Bento do Sul, Rio Negrinho, Campo Alegre, esse tipo de alimentação, que é o joelho de porco. Outro bem conhecido nosso, mas não é tão catarinense, mas foi trazido para cá, seria o do churrasco e do chimarrão. Essa faz parte também da nossa cultura. Em virtude da proximidade com o Rio Grande do Sul, a culinária catarinense ela também recebeu uma forte influência da gaúcha. Portanto, é comum encontrar ótimas churrascarias espalhadas pelo estado. Além disso, uma das bebidas preferidas do povo da região, principalmente aqui nós do Planalto Norte, é o chimarrão, que é uma herança dos nossos vizinhos gaúchos. Uma bebida forte, feita com erva mate e com excelência para espantar o frio. Geralmente a gente degusta, né, um chimarrãozinho ou no final da tarde ou principalmente no inverno, que ele faz parte da nossa cultura. Então aqui a gente tem um exemplo, tanto do churrasco como do chimarrão, que foram trazidos, né, dos nossos vizinhos, mas que também fazem parte da cultura catarinense, pessoal. E Santa Catarina ela é fortemente marcada pela identidade dos imigrantes, dos povos que aqui viviam, decorrente do processo histórico de ocupação, o que torna o nosso estado muito atrelado a outras culturas e que são manifestadas através das tradições presentes pelo povo. Dentro das transformações, né, das formações culturais catarinenses, vamos ter o litoral, uma forte presença açoriana, das manifestações arquitetônicas, também os casarões que marcaram o período colonial. No Alto Vale do Itajaí, a população de origem alemã e suas tradições, festivais, a população, vamos ter também a população indígena, que resiste também às imposições culturais existentes aqui no nosso estado. Já no oeste e no sul do estado, a sua maioria é descendente de italianos, e as suas tradições culinárias, né, e culturais também têm influência africana ou afrodescendente. Em suas manifestações religiosas, onde a gente pode perceber, né, esses elementos culturais, e além dos poloneses, dos austríacos também, que deixaram suas marcas aqui no território catarinense. Então, só para a gente compreender que a cultura catarinense ela não se criou sozinha, ela teve influência de todos esses povos
que nós temos estudado, né, ao longo das nossas aulas de história. Então, isso faz parte da cultura catarinense. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Até a próxima aula, viu?